precificação. Como aumentar o lucro da sua clínica? Esse é o assunto de hoje que eu escolhi, baseado em todas as reuniões e atendimentos que eu fiz ao longo do dia de hoje. Toda vez que alguma empresa entra em consulta comigo, eles querem saber basicamente 3 coisas que resultam no aumento de lucro da clínica, que são o direito societário, junto com o direito tributário, junto com o direito trabalhista. E eu consigo ajudá-los a tomar decisões gerenciais pelo fato de eu ter experiência contábil e jurídica. Então, hoje eu vou dissertar aqui com você sobre o que eu faço, como eu faço, as ideias que eu tenho, para que você possa começar a pensar nisso também aí na sua empresa. A tributação interfere na precificação, mas não só ela. São vários os elementos que vão interferir na precificação da sua empresa. O seu custo com pessoal, com folha de pagamento, vai fazer a sua operação ficar mais cara ou não. A sua concorrência, quando eu trabalhava nas lojas Riachuelo, lá novinha, né? Eu era gerente, eu fui encarregada de escritório, depois virei gerente de operação de caixa, virei gerente de loja, e lá a gente tinha uma tarefa que era mensal, que era visitar a concorrência e olhar a precificação da concorrência. Então, é claro que eu tenho o meu preço ideal do meu serviço, mas a concorrência pode estar praticando um valor muito menor e por isso eu posso estar perdendo clientes. Então, a gente sempre olha também o elemento de quanto o mercado à nossa volta está cobrando pelos serviços similares ou idênticos ao que a gente está vendendo, né? Então, isso também vai interferir. Não é que nós vamos copiar o preço da concorrência, não é isso que vai acontecer. Mas você vai olhar todos esses fatores para definir qual será a precificação do seu serviço que você vai vender aí na sua empresa. Além disso, além de olhar o custo com a sua folha de pagamento e o que o mercado está praticando à sua volta, você também vai olhar os seus impostos. Os seus impostos. Hoje, nesse momento aqui dessa live, nós temos no Brasil 3 regimes tributários. A reforma tributária ainda não está afetando a sua empresa agora esse ano. Então, esse ano você precisa lidar com Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, tá? E como nos meus 20 anos de carreira, contadora, advogada, eu tenho muitos clientes da área da saúde, então nessa live eu vou utilizar os exemplos de clínicas médicas, clínicas veterinárias, fisioterapia hospitalar, fisioterapia home care, fisioterapia ambulatorial, né? Eu vou utilizar os exemplos que é o maior nicho de contratação aqui dos meus serviços. Não que eu não tenha outros. Hoje, por exemplo, 5 horas da tarde, eu entrei em reunião com uma imobiliária. Então, a gente estava falando sobre esse assunto aqui da live, aplicado em uma imobiliária que contrata os corretores de imóveis. Então, eles têm os corretores associados, que são sem CLT, e eles têm os corretores empregados, que são com CLT. Então, são casos isolados, né? Que eu tenho aqui arquiteto, engenharia, imobiliária, oficina mecânica, transportadora. Então, eu vou focar os exemplos na área da saúde e se você aqui fizer perguntas, aí eu aplico também para a sua área. Inclusive, eu vou digitar aqui, né? Que às vezes não parece que eu estou ao vivo, porque eu tenho um roteiro, né? Eu fiz aqui todo um roteiro para eu seguir do que eu quero falar e eu vou tocando que fica parecendo até que está gravado, né? Mas não, gente, eu estou ao vivo. Então aqui, ó, pergunte, estou
ao vivo. Vou colocar aqui fixado, né? Porque eu pareço um robozinho às vezes, mas é que eu sou assim mesmo. É que, como eu disse hoje para um cliente, né, que a gente estava debatendo sobre a questão da como o prestador faria a nota fiscal do que ele recebe lá da clínica, falei, mas na minha cabeça tudo tem lógica, só que eu tenho 20 anos de prática, né, contábil e jurídica. Então, é claro que sempre que você não compreender, fale, tá? Então, nessa área da saúde, as empresas nascem, monta-se o negócio ali, né? Talvez o fundador tenha a formação na saúde e ele começa ali trabalhando, ele coloca a mão na massa. Então, ele é fundador, ele gerencia a empresa e ele também faz o serviço lá para o cliente final. Pode acontecer. Fisioterapeuta, proprietário de clínica de fisioterapia, médico, dono do consultório, pode acontecer. Mas, na verdade, muitas vezes, o proprietário não tem aquela formação. Então, eu tenho um cliente lá em Vitória da Conquista, que ele é engenheiro civil e ele já está abrindo agora o 4º ou 5º hospital veterinário. Então, existe aquele investidor, fundador, que não tem aquela profissão e existe, sim, aqueles que têm. No nosso mundo jurídico, nós, advogados, só advogado pode ser proprietário de escritório de advocacia. Não é possível a mercantilização da advocacia. Então, quando uma pessoa não é advogada, se ela fosse proprietária de um escritório de advocacia, esse escritório seria mercantilizado. Então, como isso é proibido, só advogados podem ser donos de escritório de advocacia. Mas, nas outras profissões, as pessoas não precisam ter aquela formação para ser dono daquela empresa. Então, eu posso ter uma pessoa que não tem formação nenhuma e é dono de uma clínica, um consultório dentário e contrata os dentistas, né? Então, gente, é possível essa mercantilização das profissões fora da advocacia. Então, é bem possível que esse fundador, ou ele é formado naquilo e trabalha além de ser dono, ou ele pode não ter aquela formação e ser só o investidor fundador e contrata as pessoas para poder entregar esse serviço, tá? Então, a primeira coisa que ele faz, ele monta a estrutura, se vai ser alugado, se vai ser imóvel próprio, compra os equipamentos, cria site, cria tudo e pensa no marketing. Como que ele vai atrair os clientes para a empresa dele. Então, ele se preocupa muito com o marketing, porque vender é a atividade fim, é o desejo de todo mundo. Você certamente abriu a sua empresa para ter lucro nela, né? Se não fosse para isso, você seria uma associação, uma filantropia, uma instituição beneficente. Então, não é o caso. Você abriu para ter lucro, ok? Então, você montou ali uma equipe, secretária, recepcionista, profissionais especialistas naquele assunto que você está captando de cliente, e eles começam a trabalhar. Quanto que você vai, então, cobrar? Nesse momento, você acaba praticando o que o mercado pratica. E depois você vai ajustando o seu caixa. Para a gente conseguir escalar, ganhar muito dinheiro, ter muito lucro, ficar rico, que é o desejo aí de muitos, a riqueza é bem subjetiva, né? A minha riqueza, por exemplo, é tempo. Se eu conseguir manter a minha renda trabalhando menos, nossa, isso para mim é riqueza. Então, cada um tem o seu conceito de riqueza, né? Então, você começa a contratar pessoas. Bom, para você entender o quanto essa contratação de pessoas vai impactar no seu preço final, só um minuto que alguém estava me ligando. Então, para você poder entender o impacto da sua folha de pagamento, das pessoas que você contrata na precificação que você tem que efetivar, que realizar, você precisa decidir o
gravando a aula aqui, pode me ligar. Pronto. Então, você precisa definir qual vai ser o formato de contratação dessa pessoa. Se ela for empregada CLT, você precisa saber quais são as obrigações trabalhistas que você tem que cumprir com ela. Porque todo emprego CLT tem um piso salarial, que é o mínimo de salário que você precisa pagar para essa pessoa. Tá? Deixa eu colocar aqui para eu conseguir ver dos dois, do Instagram e do TikTok, né? Boa noite, Deoclésio. Que é aqui, assim eu consigo ver os dois. Então, você precisa saber as regras trabalhistas. Toda vez que você tem um empregado CLT, vai ter uma convenção coletiva de sindicato que você vai ter que cumprir. Não existe escapatória. Ah, mas eu não me filiei àquele sindicato, eu não sou sindicalizado. Isso não importa. Sempre vai ter algum sindicato ali que você vai ter que seguir para saber as obrigações que você tem que entregar para aqueles empregados. Então, se você tem recepcionista, o menor salário que você tem que pagar para essa recepcionista é o piso da categoria. Se você tem fisioterapeuta, é o menor salário que você tem que pagar para aquela categoria, que pode estar na convenção coletiva ou pode estar em uma lei própria. Na área da saúde, geralmente, o piso salarial do profissional da saúde não fica em convenção coletiva de sindicato. Sabe aonde que eles ficam? Em leis federais. Então, se você pegar o médico veterinário, é a Lei 4.950-A, que determina que para 6 horas trabalhadas ele tem que receber 6 salários mínimos. Então, o piso salarial do médico veterinário empregado CLT não pode ser menor do que R$11.000, considerando o salário mínimo de 1.621. E isso é o valor bruto. Então, muitas clínicas, muitas empresas não conseguem praticar esse piso salarial. Técnico de enfermagem tem lei federal com piso, enfermeiro tem lei federal com piso, médicos têm lei federal com piso, as outras profissões não têm lei federal. Então vai seguir a convenção coletiva. Só que todas essas profissões que eu falei fora do médico veterinário, o piso salarial não ultrapassa R$4.500. Mas o do veterinário começa em R$11.000. Então eu pergunto, a sua empresa consegue pagar o piso salarial das pessoas que você tem aí? Então, se você consegue... Então, você precisa saber todo o seu custo se você decidir ter os empregados. A partir do momento que você falar, não consigo ter essas pessoas como empregadas, você... E agora? Está funcionando?
estão me ouvindo é porque, como a minha filha estava me ligando, ele interferiu. Diz pra mim, Luimar, minha voz voltou? Tá mudo ainda? Que coisa, hein? Eu preciso dessa gravação aqui, porque é um conteúdo que eu quero que todo mundo saiba. Ah, voltou? Na hora que eu já ia pensar se eu fechava e abria de novo, ela voltou então, né? Me dá um okzinho aí, clica no foguinho, clica em reações para eu saber que você tá me ouvindo direitinho. Beleza! Então, continuando, que ótimo. Foi a interferência da ligação da minha filhota. Então, quando você decide contratar fora do emprego da CLT, você precisa decidir também que vai dar liberdades e autonomias que como empregada essa pessoa não teria. Então, gente, a lei diz lá no artigo 593 do Código Civil que se você não preencher os requisitos do vínculo de emprego, se você quebrar pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego, ou seja, o primeiro critério para você tirar essa ideia de CLT é você quebrar, queria falar comportamento, é você quebrar pelo menos um dos 4 requisitos do vínculo de emprego. Então é o comportamento. Se no dia a dia você tratar essa pessoa como empregada, empregada ela será. Se você mudar o seu comportamento, dando para ela autonomia que como empregada ela não teria, aí ela pode ser uma prestadora de serviço. E agora a gente começa a caminhar para o sócio de serviço, tá? Então, se você decide que não vai ser um emprego CLT e quebra pelo menos um dos requisitos, você vai ter que escolher um formato tributário para o seu prestador de serviço. Então, prestador de serviço é gênero. Autônomo, MEI, PJ ou sócio de serviço são espécies do prestador de serviço. Então, faz aí seu mapa mental, escreve prestador de serviço. E aí você coloca embaixo, tributário dele. Ou ele será autônomo, ou ele será MEI, ou ele será PJ, ou ele será sócio de serviço. Então, o que você tem que pensar agora? A sua empresa, igual o Deoclésio, tem uma cafeteria. Então, ele é optante pelo Simples Nacional, porque ele é comércio, né? Já comércio não pode ter prestador de serviço. Por quê? Porque a lei fala que não é um prestador de comércio, não é um prestador de indústria, é um prestador de serviço. Então, as pessoas que estão lá dentro do comércio, elas estão vendendo produtos, mercadorias. Então, todos eles têm que ser CLT. A menos que você contrate uma pessoa eventual, viu, Deoclésio? Essa é só para você, só para quem for de comércio. Que eu nem ia falar hoje, mas como você apareceu e falou que é de comércio, tô te falando, né? Igual eu falei, eu ia falar mais da área da saúde. Quem é do comércio precisa quebrar a habitualidade. Então, a pessoa precisa ser eventual para que você possa tê-la como freelancer, como autônomo ou MEI, tá? Então, é só isso para quem é comércio e é super difícil isso. Por isso que o ideal é ser emprego CLT, tá? Então, agora voltando para a área da saúde, que como eu disse no início é o meu maior público, né? Assim, é quem mais me contrata, é onde eu mais dou palestra, é para quem eu mais dou aula e é quem mais eu tenho de cliente aqui. Então, voltando para os nutricionistas, fisioterapeutas, médicos humanos e veterinários, enfermagem, raio-x, tudo, tá? Então, essas pessoas que são da saúde, elas realizam a atividade fim do negócio. Então, se eu tenho uma clínica, todos os profissionais da saúde vão entregar a prestação de serviço que eu vendo para o meu cliente. Eu sou uma empresa de serviço, eu vendo serviço, essas pessoas vão prestar serviço. Então, a lei autoriza que você contrate os prestadores de serviço da sua atividade fim sem CLT. E aí o seu custo começa a ficar mais aceitável.
você começa a ter um custo menor e com isso você consegue ter um preço melhor para atrair clientes para sua clínica, para sua empresa, tá? Então, não, nutricionista na cafeteria não é atividade fim, você tem que quebrar com ela a habitualidade. Dentro da cafeteria tem que quebrar a habitualidade, ponto, que é comércio. Se não quebrar a habitualidade dentro do comércio, não pode ser sem CLT, aí tem que ser empregada CLT, tá? Continuando então, a nutricionista na clínica de nutrição, no hospital é que faz atividade fim, tá bom? Então, continuando, você precisa, voltando, me interrompeu ali, voltei, cabeça voltou. Então, você precisa, ai, Deoclésio, é que você veio na minha cabeça de novo aqui. Eu ia entrar no outro, mas veio na minha cabeça, não por causa do 2 vezes não, no antes, no nutricionista na cafeteria. Veja bem, Deoclésio, não importa se ela vai 2 vezes por semana, se ela vai 2 vezes por semana, toda semana ela tem habitualidade, mas ela trabalha só para você ou ela trabalha para um monte de gente? Então, se ela tiver um CNPJ e ela presta serviço para um monte de gente, você é só mais um cliente dela, você não vai ter problema não. É igual quando a empresa me contrata, eu sou advogada da empresa, mas ela é a única cliente que eu tenho? Não. Eu tenho um monte de cliente, eu me porto como uma consultora. Então, se a nutricionista for uma consultora para você, ok, tá? Agora sim, eu posso ir para o outro que eu estava, porque se eu não concluo o raciocínio, meu cérebro não me deixa avançar. Então, gente, você tem aí profissionais da saúde atuando na sua clínica, ou manicure no salão de beleza, ou cabeleireira, enfim, pessoas de saúde, beleza, estética e bem-estar estarão realizando atividade fim na sua clínica, no seu consultório, no seu negócio, tá? Nesse caso, você consegue quebrar a subordinação. Porque essas pessoas, elas têm liberdade técnica, elas são especialistas naquele assunto, elas estudaram para ele. Se você tiver curiosidade, dá uma lida no artigo 444 da CLT. O artigo 444 da CLT diz que essas pessoas que têm formação em faculdade, elas são mais diferenciadas, elas podem escolher não ser empregadas CLT. Já traduzindo os termos jurídicos para vocês, tá? A lei fala um monte de coisa jurídica lá, já estou traduzindo. Os juízes usam muito esse artigo 444 da CLT para não reconhecer o vínculo de emprego, porque esses profissionais da saúde são especialistas. Então, eles têm liberdade técnica para fazer aquele serviço, tá bom? Então, é muito fácil quebrar a subordinação, quebrar a pessoalidade e até a habitualidade com esses profissionais que têm formação na área da saúde, humana ou animal. Sendo assim, você pode colocá-los como prestadores de serviço. Com isso, você não pode, de jeito nenhum, gente, vai interferir. Nós estamos comparando tributação com precificação. O tema da live hoje, eu estou fazendo uma comparação do impacto da tributação na sua precificação, tá? Inclusive, já vou usar exemplos da reforma tributária também. Então, você precisa que essa pessoa faça com você um contrato em que ela será autônoma ou MEI ou PJ. E você tem que fazer direitinho para você usar as economias tributárias de cada formato, tá? Vamos lá. Se você é uma clínica optante pelo Simples Nacional, você certamente está enquadrada no fator R. Então, quanto maior for a sua folha de pagamento, quanto mais você gastar com pessoas, menor vai ser o seu imposto do Simples Nacional. Então, dentro do Simples Nacional, as clínicas têm um estímulo para contratar mais pessoas e assim ela paga menos imposto, chama fator R. Então, é muito bom que o seu prestador de serviço seja autônomo, que você pague para ele no CPF, porque tudo que você pagar para o seu autônomo no CPF dele vai entrar na sua contabilidade, no fator R, e vai diminuir o seu Simples Nacional. Então, nesse momento, você não quer que ele seja MEI, você não quer que ele seja PJ.
tá? Porque no Simples Nacional, ele receber no CPF vai ajudar a diminuir o seu imposto. E, meus queridos, a reforma tributária não acabou com o Simples Nacional e não acabou com o Fator R. Então, isso que eu estou te ensinando aqui, mesmo quando ela entrar em vigor lá a partir de 2027 até 2033, vale, tá? O Simples Nacional está intacto nesse aspecto. Então, você tem que estrategicamente quebrar os requisitos do vínculo de emprego e colocar essas pessoas como autônomas, estimulá-las que seja CPF, para você reduzir o seu imposto do Simples Nacional. Quanto menor, quanto mais benefício tributário você conseguir ter, melhor vai ficar seu preço, você ganha da concorrência e tem mais lucro, né? Então, se você for lucro presumido ou se você for lucro real, você não vai aceitar o autônomo. Você já viu aquela frase do a empresa me obrigou a abrir uma PJ? É que, na verdade, essa empresa não era do Simples Nacional. Ela era lucro presumido ou lucro real, tá bom? Como lucro presumido ou lucro real, você quer que essa pessoa seja PJ. Então, se a atividade dela tiver permissão legal para ser MEI, microempreendedor individual, cuidador de idosos, babás, auxiliar veterinário, algumas profissões podem ser MEIs. Muitas não podem. Toda profissão que é regulamentada por um conselho não pode ser MEI. Por exemplo, técnico de raio-x, técnico de enfermagem, não podem ser MEI, porque eles têm um registro no conselho, né? Então, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, nem se fala, né? Toda profissão que precisa de um conselho regulamentando está proibida de ser MEI, tá? Aí ela tem que ser PJ. Então, eles contratam um contador, abrem um CNPJ e emitem nota fiscal para receber o pagamento de acordo com o contrato de prestação de serviço que você tiver assinado com essa pessoa. E se você for lucro real, se a sua empresa for lucro real, você quer nota fiscal. Por quê? Quanto mais nota fiscal de pagamentos você tiver, menos imposto no lucro real você irá pagar. Lindo de viver, né? Então, eu espero que você tenha notado esses benefícios tributários que envolvem a contratação das pessoas. Tem outros benefícios tributários para vocês da área da saúde. Qual que é? Você vai escolher entre dois formatos, tá? O primeiro formato é equiparação hospitalar. Se a sua atividade for possível fazer equiparação hospitalar, dentistas fazem muito, fisioterapia faz muito. Então, se for possível fazer a sua equiparação hospitalar, aí no lucro presumido, o seu imposto de renda da pessoa jurídica ficará menor e a sua contribuição social sobre o lucro líquido ficará menor. Imposto de renda, por exemplo, de 32% cai para 8%. Então, se você fizer equiparação hospitalar. E um outro benefício tributário é para as empresas cuja união de sócios são profissionais da saúde. Então, se eu tenho uma empresa só de médicos, não tem engenheiro lá dentro, ela atende pacientes na medicina e todos ali são médicos. Ou então, clínica veterinária, todos são veterinários, todos os sócios são veterinários, né? Ou então uma empresa de fisioterapia, onde todos os sócios são fisioterapeutas. Então, todos ali têm aquela formação, é uma união de profissionais da mesma profissão, pode reduzir o seu imposto sobre serviço. Ao invés de você pagar o imposto sobre serviço como um percentual do faturamento, você vai pagar um valor por cabeça de sócio que tem aquela profissão, quando todos os sócios têm aquela profissão para o qual a empresa abriu para atividade fim, tá? O nutricionista não pode ser MEI de jeito nenhum. Se o que ela estiver fazendo for uma atividade que só nutricionista pode fazer, prerrogativa da profissão,
ela não pode ser MEI de jeito nenhum. Aí ela tem que ter um CNPJ normal, padrão de microempresa, de EPP e tal, tá? Não pode ser MEI de jeito nenhum a pessoa que está exercendo aquela profissão porque está cadastrada em um conselho. Tudo bem? Aí, então, nós chegamos em... Vai ser vantajoso fazer o sócio de serviço, então, Bruna? Né? Se eu posso ter um empregado CLT, esteticista pode ser MEI? Doutora Raquel perguntou. Depende, pode sim, mas se a esteticista faz injetáveis, que agora tem a faculdade de estética, tem a legislação de estética, né? O conselho ainda está se desenvolvendo. Então, se a esteticista fizer injetáveis, não pode ser MEI, tá? Agora, se a esteticista não fizer injetáveis, ela pode ser MEI sim, ainda é possível. Mas o conselho está se organizando, né? Eu estou acompanhando a legislação, tá bom? Então, esteticista que não faça injetáveis pode ser MEI sim. Estou continuando. Estou continuando. E vai ser vantajoso, então, fazer o sócio de serviço? Pessoal, todas as profissões da saúde podem ser sócios de serviço. Até o cuidador de idoso, que pode ser MEI, também pode ser sócio de serviço, tá? Então, toda profissão da área da saúde, com conselho ou não, massagista, terapeuta, quiropraxista, tem um monte de cuidador de idoso, tem um monte de profissão da saúde que não tem conselho. E tem um monte de esteticista, e tem um monte de profissão da saúde que tem conselho. Todos têm permissão legal para ser sócios de serviço. Então, você precisa avaliar o cenário para decidir se é vantajoso ou não convidar os seus profissionais para que eles se tornem sócios de serviço. Então, presta atenção aqui na fundamentação legal, tá? O sócio de serviço, ele começa lá no artigo 966 do Código Civil. Ele começa ali, que fala o seguinte: não será considerada empresária a profissão que tiver natureza intelectual. E dentro dessa natureza intelectual, que ela seja científica ou literária ou artística. Então, a lei não exige que a pessoa seja registrada em um conselho para ser sócia de serviço, não é esse o critério. Por isso que pessoas que não têm conselho podem sim ser sócias de serviço. Eu faço muito para técnicos de informática, por exemplo, né? Não tem conselho, eu faço. A profissão dos infoprodutores, coprodução, todo mundo envolve, faço. Marketing, não tem conselho, podem ser sócios de serviço. Então, precisa ser um serviço, ou seja, não é prestador do comércio, não é prestador da indústria, é prestador de serviço. Então, a empresa contratante tem que ser do ramo de serviço. Isso, Raquel. Se a clínica trabalha com depilação a laser, não é injetável, pode ser MEI sim, tá? E aí, esses profissionais da saúde, eles são intelectuais, né? Eles não são operacionais, eles não são braçais, eles não estão numa linha de produção construindo uma escada ou construindo um carro. Eles não são indústria, eles não estão vendendo uma joia na joalheria, eles não estão vendendo um óculos lá na ótica, eles estão vendendo um conhecimento. Eles vão olhar para o cliente, vão usar o intelecto dele e aí eles vão decidir o que fazer para solucionar aquele assunto do cliente. Então, eles são intelectuais e se destrincham entre científico, literário e artístico. Então, todos os profissionais da área da saúde são científicos. Então, todos têm permissão para ser promovidos, para subir a sócios de serviço, tá? Raquel, você não pegou desde o começo, não? Raquel falou assim: o que seria melhor neste caso? Contratar por CPF ou por MEI? Raquel, eu vou avançar,
Depois você assiste a gravação que eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que chama Contrate Direito. Então eu abro essa live, uso o meu checklist, gravo e coloco no meu canal do YouTube. Então anota aí, Raquel, para você para casa. Entrar no canal Contrate Direito, me inscrever para eu poder assistir. Inclusive eu fiz live ontem, fiz anteontem, tá tudo lá, tá? Que aí eu vou destrinchando passo a passo para não ter que voltar no início, que eu já expliquei qual que é a diferença de CPF para MEI, a vantagem, como que você usa para escolher, tá bom? Então, continuando aqui, não perca, vocês precisam acompanhar o raciocínio, hein? Vamos lá. Então, todas as profissões que são intelectuais e científicas têm permissão legal para ser sócio de serviço, independente se vai registrar em conselho ou não, tá bom? É o artigo 966 do Código Civil. Basta ser um serviço intelectual de natureza científica, artística ou literária dentro de uma empresa de prestação de serviço. Por que tem que ser um prestador de serviço dentro da empresa de prestação de serviço? Por que não pode para o comércio? Por que não pode para a indústria? Aí a gente chega no artigo 997, tá? Do Código Civil. O artigo 997 fala que o contrato social, sabe aquele contrato social onde a pessoa entra falando estou me tornando sócia dessa pessoa, dessa empresa? Precisa ter uma cláusula dizendo quais são as prestações a que se obriga aquela sócia que tem contribuição em serviços. Então, normalmente, quando a gente entra numa empresa, o que a gente faz? A gente compra cotas, a gente paga em dinheiro ou a gente dá bens. Então, a gente integraliza o capital social com dinheiro ou bens. Nessa sociedade em que está sendo prestado um serviço da saúde científico, intelectual, eu não preciso colocar dinheiro e nem bens, eu posso entrar com o meu conhecimento. Então, a minha contribuição para realizar a atividade fim daquela empresa, o capital social dela será em serviço. Será em serviço. Então, eu preciso ser a atividade fim daquela empresa, porque eu vou contribuir no objeto social dela. Só quem é sócio de serviço precisa realizar a atividade fim e constar no contrato como que ela vai realizar, como é que vai ser o serviço que ela vai entregar, realizando essa contribuição dela. Tá no inciso 5 do artigo 997, tá? E aí a gente vem então para um artigo que diz como deve ser a remuneração do sócio de serviço. Está no artigo 1007 do Código Civil. Aquele cuja contribuição consista em serviços só participa dos lucros, mas é na proporção da produtividade dele. Então, gente, o sócio de serviço, ele não tem percentual. Então, se a empresa der prejuízo, ele não paga, porque fala que ele só participa nos lucros. Se a empresa dá lucro, como vai ser o cálculo da participação do sócio de serviço nesse lucro? Será aquilo que ele produziu. Então, ele só vai receber mediante o que ele tiver produzido. Tá? Na próxima segunda-feira, dia 9 de março, 9 horas da noite, eu vou abrir uma sala secreta para os meus alunos, que é sobre como criar a remuneração do sócio de serviço, que hoje eu estou mostrando para vocês os impactos tributários na precificação e tal. Então, eu te aconselho a ir no meu direct, porque a sala secreta ela é tão secreta que você só consegue entrar nela se você pedir. Então, você tem que ir no meu direct e escrever sala secreta. Aí, a automação que eu deixei lá do ManyChat vai te dar o link para você entrar na sala secreta, que é no meu grupo de WhatsApp fechado, e aí só quem está ali consegue participar dessa aula, que é mais profunda, que é com slide. Então, hashtag fica aí a dica. Então, o que eu preciso saber para decidir se eu vou, então,
promover os meus profissionais aqui da empresa, da saúde, da clínica, do salão de beleza, da estética, do hospital. Se o sócio civil tem direito a prolabore, eu só vou falar dentro da sala secreta segunda-feira, deu, Clécio? Então, pede para entrar, senão você não vai saber, tá? Continuando, então, para concluir o raciocínio, que eu tenho que terminar, estou no último item aqui do meu checklist. Por que eu vou querer ter sócio de serviço, então, Bruna? Em que ele vai ser vantajoso? Primeiro que vai reter o seu talento, né? Mas isso aí eu deixo para esse lado mais de gestão de pessoas, de como estimular a minha equipe. Até foi muito o tema da reunião que eu fiz hoje com a imobiliária, né? A gente falou muito sobre isso, sobre como estimular as pessoas e ao mesmo tempo ter economia tributária. Eu falo na segunda-feira lá na sala secreta. Então, um critério aqui que eu vou trazer para vocês, que é um critério com olho de tributação, tá? É um critério objetivo, financeiro, impacto no caixa, tá? Mas são vários os critérios, mas esse é um deles. Vamos lá, anota aí no que você está aprendendo no seu mapa mental. Eu sou a dona da empresa, eu sou a dona da clínica, do consultório, do hospital, do estúdio, enfim, eu sou a dona da empresa, tá? E eu tô pagando muito imposto, muito imposto. Então agora com a reforma tributária, se eu tirar lucros para mim acima de 50 mil reais por mês, eu vou ter que pagar 10% de tudo que eu retirar. Então se eu retirar 60 mil de lucro para mim, eu vou ter que pagar 6 mil reais de imposto de renda. Mas se eu tirar até 50 mil de lucro para mim, eu não vou pagar imposto de renda. Só que o meu autônomo, meu prestador de serviço lá que é CPF, ele não quer pagar imposto. Então, ele não aceita, ele não faz nota fiscal de autônomo, ele não aceita que você declare o pagamento para ele não quer desconto nenhum, porque ele deveria pagar INSS, imposto de renda da pessoa física e o imposto sobre serviço da prefeitura. Esses são os 3 impostos que, como pessoa física autônoma, ele deveria pagar, mas ele não quer pagar e ele força você a deixá-lo na informalidade. Só que com a reforma tributária, tudo que ele recebe acima de 5 mil por mês é informado, então ele vai cair na malha fina e você vai ser responsável junto com ele, porque quando você é uma empresa que contrata um autônomo, você tem obrigação tributária de reter esses 3 impostos. Esses 3 impostos, tá? Você tem obrigação tributária de reter o INSS, o imposto de renda da pessoa física e o imposto sobre serviço. Então você vai cometer o crime tributário junto com ele. Para você não ter esse risco, você pode pegar esses profissionais que você gosta e convidá-los a entrar no seu CNPJ sem percentual nenhum, com cota de serviço. Então, ele não manda na sua empresa, ele não vota nas decisões gerenciais. Raquel, concordo, governo safado. Ele não vota nas decisões gerenciais. Quando você dá uma cota de serviço para a pessoa, ela não paga dinheiro, ela entra com conhecimento, ela entra ali para trabalhar. Se ela trabalhar, ela recebe. Se ela não trabalhar, ela não recebe. É lindo isso, é lindo. Mas só existe isso como sócio de serviço na sociedade simples, que é de serviços, que é a união de profissionais. Então é perfeita para a área da saúde, perfeita, tá? Então, gente, o sócio de serviço, ele não é de gaveta, ele não é pro forma, ele entra mesmo no seu CNPJ. Só que você não precisa ficar dando 1%, 2%, nada disso. Porque como sócio de serviço, ele não manda na sua empresa, ele não vota, ele não pode praticar atos gerenciais. Sabe por que ele não pode praticar atos gerenciais? Porque está no inciso 8º do artigo 997 do Código Civil. Tem que constar no contrato se o sócio responde ou não pelas obrigações sociais. O sócio que responde pelas obrigações sociais paga prejuízo. O sócio que não responde pelas obrigações sociais não paga prejuízo. O sócio que responde pelas obrigações sociais são os sócios que decidem, são os administradores, são os gestores,
São vocês, donos das empresas. E os sócios que não respondem pelas obrigações sociais são aqueles que estão ali só para fazer o serviço que ele domina. Aquele conhecimento técnico específico que ele tem, que é atender o paciente. Então tá tudo na lei. Tá tudo na lei. Eu li os artigos aqui para vocês hoje. Tá tudo na lei. Só que, infelizmente, muitas pessoas não sabem fazer. Meu cliente na reunião de 5 horas da tarde, a imobiliária, no final ele perguntou assim: por que os contadores e os advogados, e eu já contratei vários, não sabem fazer isso? Por que eles não sabem? Bom, vou te dizer por que eles não sabem. Porque eles não têm paixão por estes assuntos. Eu, quando me formei em Direito há 20 anos atrás, eu quis desde sempre trabalhar esses assuntos das relações de trabalho autônomo, MEI, PJ, sócio de serviço. O MEI nasceu em 2008, aí ele entrou para minha lista. O sócio de serviço existe desde 1916, então ele sempre esteve na minha lista. E por que eu quero trabalhar só com isso? Só com relações de trabalho, prestadores de serviço, autônomos, MEIs, PJ e sócio de serviço? Porque a pior fase da minha vida, quando eu tinha 15 anos, foi os meus pais, donos de restaurante, perdendo condenações judiciais trabalhistas, porque os juízes estavam dando vínculo de emprego para os garçons. Naquela época, as condenações foram altíssimas. Eu tive que sair de escola particular. Eu tive que ir para a escola pública de novo. Não que eu nunca tivesse estudado na escola pública. Estudei quando eu era pequenininha. Aí meus pais tiveram uma vida melhor, a gente foi para particular. Aí a vida caiu, a gente teve que voltar para a pública. E aquilo doeu. Então, com essa dor de ver meus pais perdendo o processo, sofrendo para quitar aquelas execuções, quitaram tudo bonitinho, eu fiz contabilidade e fiz direito. E aí, desde que eu me formei, há 20 anos, que eu trabalho só com isso. Então, eu me dedico a isso. Eu fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas sobre direitos societários, sobre o sócio de serviço. Eu faço pós-graduação o tempo todo. Eu estou agora me preparando para fazer doutorado. Então, gente, é porque eu amo, eu tenho paixão nesse assunto. Então, eu tenho amigos e colegas e conhecidos que são da Advocacia Geral da União, que são da Receita Federal. E eles, sabendo que eu tenho amor por esse assunto do sócio de serviço, eles me avisam todas as decisões da Receita Federal que são sobre isso. Porque eu amo. Então, dito isso, eu tenho paixão e por isso eu me dedico e por isso eu consigo te ensinar. Fica a dica para você se inscrever no meu canal do YouTube, Contrate Direito, para você assistir as gravações. Então, assim, você não vai achar a live aqui no Instagram, no TikTok, mas você vai achar essa live amanhã já, no dia seguinte, lá no YouTube. Então, eu tô trazendo informações valiosas, independente de você ser meu cliente ou não, se tornar meu aluno ou não, você tá tendo um conteúdo muito, muito seguro, 100% seguro, validado na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Já tive sócios de serviço que entraram na Justiça do Trabalho pedindo para anular meu contrato, pedindo vínculo de emprego e nós vencemos, nós empresa vencemos, o método venceu. Então eu tenho muita tranquilidade no que eu falo. E hoje eu trouxe toda essa fundamentação jurídica para você, tá bom? Você que chegou até aqui, compartilha esse meu perfil com outros empresários do ramo da saúde, que é onde eu sou especialista, que estão precisando aprender a economizar impostos, a contratar as pessoas sem risco trabalhista, a fazer um aproveitamento de todos os benefícios tributários que eles puderem, porque eu tenho domínio desse assunto para as empresas do ramo da saúde, beleza, estética e bem-estar. Tá bom? Beijo no coração. Esteja aqui amanhã, hein? Tchau, tchau.